Vamos lá então, gente. Dia 10 de setembro, hoje é a aula da tarde, né, de treinamento físico, a parte 1. Começamos com certo atraso, porque caiu o sistema da URGS, né? Mas vamos lá, vamos dando sequência e quem não tá assistindo ao vivo, depois pega no YouTube, né? Vamos lá, vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada, nós estávamos falando de métodos de treinamento de resistência. Eu vou ir compartilhando tela aqui. E estávamos falando de bases biológicas do treinamento de resistência, né? Nós terminamos a aula falando sobre o uso lá de substratos nos exercícios que tem uma predominância, né, uma predominância aeróbica, né? Nós sabemos que na prática, lembrando daquilo que é mais até óbvio assim sobre o assunto, que quando eu tenho intensidades aeróbicas um pouco maiores, mais intenso o exercício, eu uso mais carboidrato. Se o exercício é numa intensidade menor, eu uso mais gordura, né? E tem um tempo dependência aí do exercício, que é o que o gráfico aqui mostra, de um modo muito simplista, né? E terminei falando lá com vocês, inclusive adicionei o artigo do Milet, né, onde um artigo que eu revisei faz um tempo, que dali surgiu uma carta, inclusive falando dessas questões, sobre um achado bem interessante numa situação muito especial, né, que é aquelas provas de longuíssima duração, é a ultramaratona de montanha, onde esses caras, depois de fazer muitas horas de exercício, muitas, né, com extremamente extenuante exercício, esses caras melhoravam a economia, resumindo, né, o custo metabólico deles diminuía, mas o consumo de oxigênio nem se alterava tanto. O que mais alterava era o equivalente energético, né, do uso desse oxigênio para, né, para utilizar o substrato, né? Então é essa a diferença básica que implicava, em outras palavras, o cara ser mais econômico porque usava mais gordura. Resumindo, era isso, tá? O achado em si. Não tanto ligado à mecânica, ou seja, muito mais ligado a uma eficiência muscular, né? E mais especialmente lá sobre a oxidação, lá se utilizando de gordura ou de carboidrato, tá bom? Terminamos a aula falando disso, então vamos dar sequência. Nessa figura aqui, a gente vê uma curva de lactato sanguíneo em função da intensidade de esforço. Tá? Ali está em torno de 60% a 100%. Isso aqui, ou seja, eu relativizo a intensidade. Tá? E antes e depois, eu tenho uma linha mais alta ali, que são uns quadrados ali preenchidos, né, o preto, e embaixo uma linha com os quadrados brancos, né? Antes e depois, que significa o seguinte: o cara destreinado, vamos dizer assim, aerobicamente, e o cara treinado, após um treinamento de resistência geral, tá? Então, o cara treinado aerobicamente. O que acontece? A concentração de lactato, o aumento dessa concentração se dá mais à direita no gráfico. É o que os fisiologistas chamam lá de deslocar a curva para a direita, né? Essa é uma adaptação importante lá de resistência. Vocês viram em fisiologia, eu digo lá na disciplina especialmente de fisiologia. Lembrem que nesse gráfico, isso aqui é também para exercitar, eu acho que é uma das coisas importantes de vocês também sempre estarem melhorando nessa interpretação e raciocínio sobre o dado que vai aparecer sempre aí para vocês. Mas lembrem que esse dado aqui, por exemplo, o gráfico é feito em termos, em função da intensidade de esforço. Mas vejam só vocês uma coisa: se a gente fizer uma linha vertical sobre o ponto 95 aqui que eu estou com o mouse, uma linha vertical, ou seja, a mesma pessoa fazendo o exercício a 95% do VO2 máximo dela, ou seja, digamos que metabolicamente é na mesma intensidade, que nem sempre é assim, mas aqui nesse caso vamos simplificar que né? É a mesma pessoa antes e depois do treino, na mesma intensidade metabólica, mas obviamente que se esse cara estiver correndo, né, após o treino, o 95% do VO2 máximo dele vai ser numa velocidade maior do que ele fazia antes, tá? Então, se eu fosse colocar em intensidades absolutas, por exemplo, velocidade de corrida ou wattagem na bicicleta lá, ergométrica,
as diferenças poderiam ser maiores ainda, tá bom? Isso é importante lembrar. Bom, mas de qualquer jeito, esse gráfico mostra essa adaptação básica de resistência, né? Que é deslocar a curva para a direita. Tá? Isso vai indicar, em outras palavras, aquela visão mais antiga do lactato, que é que quanto menos lactato, melhor. Né? Porque é isso, depois do treino, a curva embaixo ali, mostrando que o lactato menor é um indicador do quê? De que o sistema oxidativo desse cara está melhorado. Ele está conseguindo ressintetizar mais ATP para uma dada carga de esforço de forma melhor do que antes, do que quando ele era destreinado. Né? Destreinado, ele tinha que se aportar mais ao metabolismo anaeróbico, né? Pagando o preço da acidose sanguínea e por aí vai. Tá bom? Seja bem-vindo aí, Alves. E vamos lá, vamos dar sequência. Nessa figura aqui, tem os dados de lactato também, são os dois conjuntos de dado aqui em círculos, né? Mostrando também uma ideia de pré e pós-treinamento, né? Antes e depois de ser treinado aerobicamente, né? Passando por um treinamento aeróbico. E vejam que a curva também, esse ponto ali onde a concentração de lactato começa a acumular, é mais à direita. Também uma sinalização de uma adaptação. Agora, o interessante é que se a gente olha para a curva de frequência cardíaca, né, são essas duas curvas aqui, os quadrados, né, pré e pós-treinamento, o que a gente vê aqui? Que vem da interpretação, então, da frequência cardíaca para os treinos aeróbicos, né? Uma coisa bem básica, né, que vocês vão só lembrar, assim, que quando eu analiso a frequência cardíaca em níveis de repouso, que não está aqui no gráfico, ou em níveis submáximos, que seria ali em torno até de 11 km por hora para esse grupo aqui de análise, que provavelmente são bem destreinados, assim, porque não vai muito alto ali, a máxima deles vai só 13, né? Quando é esse caso aqui, a frequência cardíaca submáxima, até 11 km por hora, ela mostra que, sim, uma adaptação importante da frequência cardíaca é essa, que quanto menos, melhor. Significa que esse cara está, de certa forma, mais econômico, mas principalmente ele está com uma aptidão cardiorrespiratória melhorada. Só que a frequência cardíaca é um bom marcador desse tipo de adaptação até o nível submáximo. Depois não, depois os valores vão se aproximando e a frequência cardíaca máxima, como a gente bem sabe, não é um indicador de adaptação aeróbica. Tá? O que muda a nossa frequência cardíaca máxima, na verdade, é o envelhecimento, é a idade. Né? Eu vou reduzindo a frequência cardíaca máxima ao longo dos anos, e aí tem as equações para estimar isso, aquela famigerada 220 menos a idade, e tem a equação de Tanaka, que eu sugiro aqui na disciplina, que a gente use essa. Vamos usar o que tem de melhor na literatura, que é a de Tanaka, que também está no material de aprofundamento, tá? O artigo dele. Pois bem, então, esse achado é importante, tá? Assim, eu digo de coisas práticas que eu fazia quando eu era personal, inclusive. Eu pegava alunos iniciantes e fazia durante o primeiro ano, me funcionava bem, assim, simplesmente colocar eles na esteira, era o 6x6, eu chamava. Eu colocava ele a 6 km por hora por 6 minutos na esteira, né? E avaliava os últimos 2 minutos a frequência cardíaca dele, né? E eu via que ao longo das semanas de treino aeróbico melhorava. Né? Inclusive eu vi alguma diminuição até quando os caras só treinavam força. E aí uma coisa que até hoje eu não sei se isso está bem claro, essas interferências, não, o treinamento concorrente que pode acontecer ali e tal. Mas com o treinamento aeróbico era muito mais claro essa diminuição. O que acontecia? Depois, ao longo das semanas, quando passava 1 mês, 2 meses, eu colocava ele de novo para caminhar 6 km por hora, 6 minutos, e a frequência cardíaca dos 2 últimos minutos era menor do que lá no início. Então, isso mostrava que havia uma adaptação, né? Que seria essa diferença aqui dos quadrados verticalmente, né? Em níveis submáximos, garantindo que sejam submáximos. Porque 6 km por hora é uma intensidade já moderada para muita gente, né? E se pegar um cara com alguma comorbidade, alguma disfunção, como nós lá com os Parkinson, bom, a maioria dos Parkinson nem o fazem, né? Ou mesmo no envelhecimento tem que cuidar. Então, aí tem que se ajustar um teste que seja possível ter ele conseguir fazer por 6 minutos, né? Mas essas adaptações são básicas, né? Essa curva aqui, pessoal, também é um gráfico bem com a qualidade pífia, né? Mas eu vou traduzindo aqui. É concentração de lactato
em função da frequência cardíaca, que é uma ideia de intensidade de esforço, tá? E aqui é o número, deveria ser 130 e aqui 150 batimentos, tá? De um cara destreinado, essa aqui é a primeira curva de lactato de um cara destreinado aerobicamente e um cara treinado aerobicamente, aqui mais à direita. Tá? E a mesma coisa, um cara treinado desloca a curva toda para a direita. Tá? Então, aquele chavão, aquele clichê do fisiologista de tem que deslocar a curva para a direita, é isso, tá? Visualmente. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Mesmo sabendo que esse limiar anaeróbico, que é essa linha horizontal que vocês estão vendo aqui, não é verdadeiramente o limiar, que está aqui em torno dos 4 milimols lá do Mader, né? Mesmo sabendo que não é bem o limiar, ele é um marcador importante, sabe, né? E vejam como aqui entra uma questão que é interessante que o professor Cruel diz lá, que controlar a intensidade do esforço, do treinamento por frequência cardíaca tem furo. Essa é a frase de efeito dele, que eu gosto de lembrar lá para quem quem fez aula com ele, ou já assistiu as palestras dele. Né? O que ele quer dizer com isso, pessoal? Esse gráfico ilustra bem. O que acontece? Quando tu pega um cara muito treinado, bem treinado, que é a linha aqui de baixo, e um cara destreinado aerobicamente, a 130 batimentos, metabolicamente eles estão em fases totalmente diferentes de exercício, mesmo os dois estando a 130 batimentos. É isso que o gráfico nos diz. O cara treinado nem está acumulando lactato, né? Ele pode estar até produzindo, mas deve estar removendo ao ponto de que tu vê que os níveis nem se elevam em relação ao de repouso, né? Mas o cara destreinado já está a 4 milimols e provavelmente, mesmo a gente sabendo que não é o verdadeiro limiar, ele deve estar muito próximo do limiar anaeróbico dele, né? Ou seja, estão em domínios diferentes, em mesmas frequências cardíacas. Então, quando eu for prescrever o treino por frequência cardíaca, mesmo sabendo que a 130 batimentos é uma zona onde eu posso ver diferenças lá de adaptação, que eu falei antes, eu tenho que saber que quando eu vou controlar a intensidade pela frequência cardíaca, eu tenho que saber bem qual é o nível que ele está e como eu vou usar a minha tabela de treino, que vai ter informações de frequência cardíaca. Porque a frequência cardíaca pode se deslocar muito em relação ao limiar, tá? Muito, como é o caso aqui. Aqui, os dois estão passando pelo ponto dos 4 milimols em frequências cardíacas completamente diferentes. O cara treinado vai ter o seu limiar numa frequência cardíaca maior. E isso é verdade, inclusive, em valores percentuais. Tá? A gente sabe que o segundo limiar ventilatório, por exemplo, em caras destreinados, é em torno de 75%, 80% do VO2 máximo, ou da frequência cardíaca máxima, vamos colocar assim. Tá um pouquinho menor, mas vamos dizer que é assim. O cara super treinado, ele tem essa frequência cardíaca associada ao segundo limiar em valores de em torno de 90% da frequência cardíaca. Tá? Completamente diferente. O anterior era 75%, 85%. Né? Então, eu tenho que olhar bem essa frequência cardíaca em relação a limiares, ou, no mínimo, entender como é que estão essas adaptações e para onde essa tabela foi feita. Foi para caras mais treinados, foi para caras menos treinados, tá? Porque ela se desloca bastante. O que eu gosto de dizer é o seguinte, pessoal, que mesmo assim, mesmo quando há essa crítica de que a frequência cardíaca tem furo, não significa que ela não deva ser usada. Ela só tem que ser usada de forma correta. Né? Então, eu me ligando aos limiares. Mas eu tenho que lembrar também que os próprios limiares, tem gente que às vezes trata os limiares como se fosse o santo grau, né, do treinamento. Diz, olha, tu marca o teu treino por limiares e não tem erro. É só isso e fecha os olhos para o resto. Não é assim. Os próprios limiares, quando tu coloca teus alunos a treinar, falando na prática do treino, né, a treinar em intensidades metabolicamente semelhantes, ou seja, no mesmo limiar, tá? Então, pegou o cara, vamos dizer assim, o segundo limiar ventilatório, de um cara bem treinado, ele pode fazer esse segundo limiar em, vamos colocar que são da mesma idade, tá? Para facilitar aquela ideia de frequência cardíaca, mas o cara bem treinado vai fazer, na prática lá de treino, uns 170 batimentos, e um cara destreinado pode ter esse segundo limiar a 150, 140, se for bem pifado. Tá? Então, vejam só, vamos colocar os dois no mesmo limiar, tá? Um correndo a 170 batimentos e o outro correndo a 140 batimentos. Forcei bastante, né? 150 seria mais
viável, mas 140, só para facilitar o exemplo. Os dois estão no mesmo limiar, na mesma intensidade metabólica. O que a gente sabe, especialmente entre segundo limiar e ritmo máximo associado ao VO2 máximo, nessa zona ali que tem muita carga de treino nessa zona? O que é que se sabe disso? É que o tempo de duração até exaustão nesses ritmos são muito diferentes de caras treinados e destreinados. E tem até particularidades até entre caras treinados, que aí vem de novo, o conhecimento maior do que se tem aí de base de evidência de treinamento. Vamos dar o caso assim, vamos imaginar assim, atletas de meio fundo, um pouco mais longo, ou longo rápido, que são os caras de 3.000 e 1.500 metros, tá? Então são provas que se chama de meia distância longa ou uma prova longa rápida, tá? Tá nesse meio aí do caminho, o pessoal não sabe de tão rápido que eles estão fazendo essas provas. Mas vamos colocar assim, o cara é corredor de 3.000, tá? O que acontece? Esses caras têm um VO2 muito alto, tu coloca eles, é um teste que é bem comum, que até o dado desse teste é o que eu uso no artigo do Manuel, que o Manuel usa no artigo dele, que eu coloquei ali para vocês como leitura de aprofundamento. Ele vai usar um dado de treino que é muito útil depois para a prescrição do treino, que é o tempo até exaustão. O que se faz? Tu faz um teste de esforço máximo, um VO2 máximo no cara, tu sabes qual é a velocidade associada ao VO2 máximo dele, porque foi aquela máxima lá que ele atingiu, sob alguns aspectos, mas é aquela velocidade máxima. Esse cara descansa, 2 dias depois ele vai para o laboratório e se faz esse teste até exaustão. Nesse caso, não tem análise de gases. Ali é só ele e a esteira. O que se faz? Se coloca ele na esteira, ele salta na esteira literalmente, na velocidade de VO2 máximo dele, ou velocidade associada ao VO2 máximo dele. E se apenas tem um cronômetro, se vê o tempo que ele dura nesse ritmo. E esse tempo que ele dura nesse ritmo é uma informação super útil para a prescrição de treino. Dali se calcula tempos, até de intervalo, depois a gente vai ver lá nos HIITs, baseados nesse tempo até exaustão. Tá? É uma informação super individual assim, para cargas de treino, tá? de resistência, mas claro, muito mais intervalados. Né? Mas tudo bem, super útil. Então, se tem essa informação. E aí, o que se nota, pessoal? Mesmo para um cara treinado em 3.000, se tu pega um cara que tem mais resistência anaeróbica ou capacidade anaeróbica, tá, que se diz, tá? Se esse cara tem mais essas condições, que muitas vezes tu treina isso com muito intervalado também de alta intensidade, vai aparecer muita diferença nesse tempo até exaustão. E, de novo, esses caras podem ter a mesma velocidade. Os dois estão na mesma intensidade metabólica, mas o tempo até exaustão pode variar até em 100%. Pode ser o dobro um do outro. Isso não é pouca coisa. E aí o pessoal, às vezes, fisiologista, mais antigo, alguma coisa assim, desconsidera isso. Não, estão na mesma intensidade, vamos botar o mesmo treino intervalado. Mesmo. E não é bem assim. Porque tem também adaptações que são associados a esse metabolismo anaeróbico, principalmente, que justificam. E não só isso, tem também até carga psicológica, do cara sustentar essa carga que é muito dolorosa por mais tempo. E no treino tu tem que considerar isso, porque senão tu pode estar errando a carga de treino desses alunos, fazendo um valor fixo para todo mundo igual, só porque eles estão nas mesmas intensidades metabólicas. Ou seja, usar os limiares também tem furo, se fosse ver. Se eu só usar isso de olhos fechados, sem considerar outras adaptações, eu também posso usar errado. E aí que eu venho, assim, isso aí começa a ser circular. Acaba que, na real, muito mais do que ter tecnologia, eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo. Eu tenho que estudar bem para verificar todos esses aspectos de treino do que se tem de mais moderno sobre aquilo. Né? Porque depois disso, eu vou ter que aliar sempre isso, eu não posso tirar sempre a minha sensibilidade, a minha realidade de treino. Tá? Mas se eu não tiver, mas eu tenho que ler, eu tenho que estar atento a essas coisas atuais que estão saindo cada vez mais, por exemplo, essa que eu comentei para vocês. Então não adianta só limiares, como está mostrando aqui, como se fosse mágico essas duas marcações fossem iguais, mesmo se fossem de limiares, né? Que nem isso é discutível porque é o 4 milimol de Mader, né? Mas mesmo se fosse cravado nos dois ali passando, né? Tanto nesse ponto quanto nesse, sob o seu limiar anaeróbico. Opa, tá? Mesmo assim, eu teria que considerar outras coisas, como ele se sustenta nessa carga também ao longo do tempo, tá bom?
Então, fica a mensagem. Deixa eu ver. Começamos um pouquinho mais tarde, vou falar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Essa figura, pessoal, vamos lá, vamos ler primeiro o gráfico, né? É uma figura lá de percepção subjetiva de esforço, baseada na escala de Borg, na clássica de 6 a 20, tá? Onde se avalia aqui dois grupos de atletas, né? Então, atleta não, pessoas, né? Sedentários e treinados aerobicamente, tá? Grupos bem definidos, né? Mas esses dois correndo em carga contínua, assim, ou seja, carga constante contínua, tá? Em dois ritmos de esforço. Aqui tem 2 milimols, que seria a concentração de lactato, mas vamos resumir assim de uma forma mais prática. É um ritmo que eu vou chamar de extensivo, mais próximo de primeiro limiar ventilatório, que é o que o pessoal das corridas chamam de rodagem leve, ou beirando até um trotezinho mesmo, e na natação chamam de nadar solto mesmo, tá? Um ritmo leve. Aquele que tu faz durante muito tempo, mais de 20 minutos, 40 minutos, e tu consegue até conversar no meio do ritmo. É uma dica de prática, tá? Enquanto que também eles fazem, num outro dia lá, eles avaliam o cara durante vários minutos, esses dois grupos ali, de treinado e destreinado, a 4 milimols. Aí é numa intensidade de limiar, que a gente vai chamar, tá? De limiar anaeróbico, o pessoal costuma chamar isso, que é também uma atividade que tu faz durante longo tempo, só que tu já não consegue conversar, tu consegue dar alguma palavra, tá tudo ok, tu faz um sinal, mas tu não consegue conversar. Então, tá ligado a essas duas intensidades. E vejam que aparece aqui uma dissonância, né? Quando eu estou a 2 milimols, nesse ritmo extensivo, vou chamar assim, as coisas são iguais. Os dois grupos de atleta percebem o esforço da mesma forma, tá? Só que aqui é um exemplo de corrida. Já dou a dica por aí, porque vai ser um fator que vai explicar essa diferença. Quando estão correndo em ritmo de limiar, 4 milimols, aqui aparece um problema, né? Que para muitos é surpreendente, porque a maioria de vocês, se eu perguntasse, e eu já fazia isso em anos anteriores, me respondiam o seguinte: não, o cara que é mais treinado percebe menos o esforço, porque ele é mais treinado, blá, blá, blá. Não é isso. A dissonância, quando aparece nessas intensidades maiores, aparecem ao contrário. O cara que é mais treinado percebe mais. Vamos tentar entender por quê. O que acontece? Isso aqui é exemplos de corrida, tá? E aqui tem uma marcação que é metabólica. Eles estão em mesmas intensidades metabólicas, não significa que estão correndo na mesma velocidade, né? E isso vocês têm que saber já lá da fisiologia, coisa básica. Obviamente, o destreinado vai estar correndo em velocidades menores do que o treinado. O treinado é mais treinado para correr a 4 milimol, ele vai estar correndo uma velocidade maior, tá? Isso é básico. E aí, gente, vem a questão. Quando o ritmo é muito alto, o treinado percebe mais. Antigamente, essa informação aqui dos 4 milimols era visto como um erro da percepção de esforço, dizendo, olha como a percepção de esforço não funciona, porque a percepção de esforço era a prima pobre da fisiologia, né? Era assim, quando tu não tinha mais equipamento, não tinha dinheiro, tu era pesquisador pobre, tu usava a percepção de esforço. Eu estou brincando, agora tu fiz um resumo bem. Mas era a prima pobre. Por quê? Porque o grau de erro de medida, obviamente, da percepção de esforço é maior do que a maioria aí dos marcadores de metabólicos, tá? Fora os frequencímetros aí de fundo de quintal, coisa assim. Não, mas fora isso, a percepção tem um grau de erro um pouco maior, obviamente. Apesar do que, na maioria das vezes, é porque a escala de percepção é muito mal utilizada. Ela não é usada conforme o Borg validou, conforme são as recomendações internacionais. Muita gente usando errado, simplesmente caras que nunca viram a escala, postam uma foto na frente e mandam marcar lá o que o cara faz. E não tem a explicação das âncoras de intensidade, não tem todo o processo. Tá? Bom, o que acontece? Mesmo quando é feito bem, dá esse erro, vamos chamar assim. Só que ao longo dos anos, com as novas teorias ligadas à fadiga e ao limite de exercício, começou a se notar que era o contrário. É muito mais interessante entender, não é interessante, mas o que começou a se observar objetivamente, né, é que quando eu faço as marcações pela percepção de esforço e considero essa diferença, considero que o cara treinado realmente está treinando com uma carga um pouco maior, aqui no caso é a intensidade, né, de esforço,
um pouco maior do que o destreinado, esse dado coincidia mais com o risco de aparecimento de overheating e overtraining do que os marcadores metabólicos. Tá? Era um melhor marcador de carga de treino, de microciclo, de macrociclo, do que alguns marcadores metabólicos. Né? Ou seja, inverteu o jogo. E isso está baseado nas teorias mais modernas de fadiga que a gente tem, que são ligadas também às percepções de esforço. Porque, no fim das contas, esse cara está percebendo aquilo. E aí, para terminar a explicação, obviamente, a causa dessa diferença, gente, é ligada, obviamente, não a uma questão metabólica. Porque metabólicos estão iguais e a percepção dá um pouco diferente. O que é de diferente entre os dois? Os dois estão correndo em velocidades diferentes. E a gente sabe que a corrida é um tipo de marcha bouncing, que a gente chama, né, de saltitos, né, que envolve cargas mecânicas muito altas. Em outras palavras, as pessoas estão sujeitas a forças de impacto da ordem de 2 a 4 vezes o peso corporal. Então, imaginem para mim, assim, por exemplo, eu sempre dou o exemplo que o professor de treinamento eu sou o supramáximo, né? Então, eu estou no meu peso ideal, obviamente, né? Eu não posso estar mal de peso. Então, eu peso 100 quilogramas, que não é verdade, né? Se fosse ideal, eu teria que ter a altura de 2,16 m. Mas tudo bem. Então, eu peso hoje 100 quilogramas cravado, tá? Isso é verdade. Ou seja, a minha força-peso, que é de 1G no meu corpo, é da ordem de, né, tendo em consideração a aceleração gravitacional de 9,81 metros por segundo ao quadrado, então vou arredondar para 10, eu tenho lá uma força-peso de 1.000 newtons, tá? 1.000 newtons. Ou seja, quando eu corro, eu sofro forças de impacto na ordem de 2.000 a 4.000 newtons, ou 200 quilogramas a 400 quilogramas, né? Fazendo uma simulação aí de força-massa. Tá? Então, é muita coisa. Uma carga de 400 quilogramas recebendo em menos de 50 milissegundos, que é 1/20 do segundo. É um segundo dividido por 20 partes. Muito rápido, recebendo uma carga mecânica, especialmente nos membros inferiores, a maior parte dessas cargas, né? De forma muito alta e muito rápida. Tendo em consideração a frequência de passos lá, que é muito alta, são 180 passos por segundo em velocidades, mais ou menos em velocidades de treino, eu tenho 180 porradas nessa estrutura naquela ordem, muito alta. Ou seja, o meu sistema nervoso, ele vai receber isso também e vai adicionar esforço, que não é exatamente o esforço metabólico, né, a essa percepção do exercício, né? E é verdade, eu tenho que considerar porque é diferente. Tanto é que quando essas análises são feitas, por exemplo, na natação, onde eu sei que as forças de impacto são muito menores, essas diferenças desaparecem. E realmente eu tenho que considerar essas características. Porque no fim das contas é isso que vai estar ligado ao aparecimento de overheating e overtraining. Pessoal, deixa eu fazer o primeiro break aqui. Não passei tanto porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas deixa eu tirar aqui o compartilhamento. E se alguém tiver dúvida, guarda a pergunta e começamos até com questão, tá? Mas eu já vou parar a gravação.